Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro. Seja bem-vindo à RVcast, o podcast oficial da RV Construções e Perícias. Hoje a gente vai tratar de um assunto importante para a engenharia em si, para as edificações. Né, Igor? Como é que vai funcionar hoje? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 34º episódio da RVcast, onde a gente vai falar de recuperação estrutural, os segredos para uma boa recuperação estrutural. Aí, por que a gente vai falar isso? Como que a gente vai falar isso? Por que a gente decidiu esse tema, escolher aqui nossos convidados, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, mas por que a gente escolheu recuperação estrutural? Principalmente porque a gente está vendo o estado das edificações que a gente está acompanhando aí, e a maioria tá feio, hein, o negócio. Então, a gente precisa conversar mais sobre recuperação estrutural, até a parte de manutenção também, né? E por isso que a gente vai falar tudo sobre recuperação estrutural, quais são os melhores métodos aí que a gente pode utilizar, quais são os mais indicados, quanto custa, enfim, a gente vai tratar de bastante coisa aqui. E para isso, a gente trouxe um especialista, né? Muito obrigado pela presença, o professor engenheiro Alexandre Foltran. Acertei o sobrenome? Acertou, com certeza. Perfeito ainda. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar e, de certa forma, contribuir também com o assunto, enfim, com o que a gente puder trazer de experiência e tal. Eu sempre me considero começando também na área, porque cada caso a gente aprende uma coisa diferente, a gente aprende sempre uma lição. Então, eu acho que esse tema nunca esteve tão presente quanto nos dias de hoje, no quesito recuperação estrutural, no quesito edificações, no quesito sustentabilidade. Então, é um tema muito amplo, muito legal de ser debatido, e fico feliz de vocês estarem dando atenção e também dando espaço para esse tema nas redes sociais. Muito bacana mesmo. Show demais. Certo, e você trouxe um amigo aí, um amigo, um parceiro, um colega de trabalho. Na verdade, todos nós aqui, vamos dizer assim, né? A gente é acostumado a verificar manifestações patológicas, enfim e tal. Orientar os moradores nas correções, como fazer, materiais, tal. Mas quem faz, né? Quem vai mete lá, a mão na massa, quem quebra, quem tá ali de manhã, à tarde, à noite, são os nossos colaboradores, né? São o pessoal que põe a mão na massa. E também, tanto eles como nós, a gente precisa estar atento aos processos, né? A gente precisa estar atento, né? Como que funciona cada etapa da recuperação, o que fazer, o que vem antes, o que vem depois, quais são os tempos de curas, processo de mistura. Então, não é simplesmente ir quebrando, né, e tal. Então, eu trouxe aqui o Mário, que vai contar um pouco da experiência de canteiro ali. Show demais. Não estava sabendo. Não estava sabendo, com certeza não. Fala aí, Mário, de onde você veio, quantos anos? Fala mal, pode falar mal do chefe aí, fique à vontade que ele não tá ouvindo. Boa tarde, gente. Eu nem sabia desse convite aí. Convite não, foi de programação, mas tentaram me enganar. Ele sabia. É uma experiência boa que eu estou aprendendo no dia a dia, cada dia aprendo coisa mais diferente. Isso é bom pra gente, para as empresas também, né? A empresa que eu sirvo serviço, sou grato por isso também. E estou gostando. Aos poucos eu chego lá. Perfeito. Sinta-se à vontade, inclusive, o nome do meu pai também é Mário, então tá em casa, mais explicado. Sabe o que é interessante? Eu até comentei, aliás, para quem não sabe, né? Ninguém sabe, na verdade, só eu e o Alexandre. Eu convidei o Alexandre na aula, né, da Icon, fazer uma propaganda aqui para a Icon rápido. Depois ela paga a gente. Durante a aula lá, eu falei, participa do nosso podcast. E aí foi exatamente isso. E durante a aula a gente conversou sobre um assunto que eu lembro sempre, né? Que foi em relação à mão de obra. Eu comentei com você que é muito difícil a gente encontrar uma mão de obra qualificada, né? É muito difícil encontrar alguém de confiança. Hoje você trouxe o cara aí. Se você trouxe ele para cá, deve ser de confiança. Coincidentemente, sim. Nós temos na nossa equipe em torno de, vamos dizer assim, 4 pessoas que sabem fazer os processos de recuperação. Então,
se eu não estou por perto, por exemplo, eu sei que eles estão tendo todo o acompanhamento que deve ser feito durante um processo. Então, toda essa parte de treinamento, essa parte de conhecimento é ao longo do tempo. Depende muito da época, às vezes não dá, mas sempre quando é possível, a gente se reúne no escritório, por exemplo, a gente troca uma ideia, fala sobre os serviços que foram feitos, o que a gente acertou, o que a gente errou, o que dá para melhorar. Eu estou sempre perguntando para eles, por exemplo, o que você precisa para você não produzir mais, mas o que você precisa para ter menos trabalho, entendeu? Para fazer esse tipo de procedimento. E a gente sempre tenta aprimorar de certa forma, né? Então, a mão de obra nos traz muita informação que a gente, que é técnico, vamos dizer assim, não tem tanto domínio sobre o assunto prático mesmo. Por mais que você acompanhe uma obra e tal, a gente não fica 24 horas na obra, né? Ou 8 horas na obra. Então, eu sempre tento extrair deles a informação, o que eles podem trazer, o que eles precisam, vamos dizer assim, né? Para que o serviço deles também sejam cada vez mais perfeitos. Acabamento, sempre falo isso. Então, a mão de obra é muito difícil de ser encontrada. Eu acho que não tem um cara específico que faça isso. Para obra de edificação, obra Sim, mesmo, né? Obra, já é difícil, né? Imagina para recuperação. Você acha o serviço mais ou menos, o serviço... Depende muito. Só que a responsabilidade em recuperação é muito maior, né? Tanto na construção, nós também temos um setor nosso lá que faz obras residenciais também. Qual é o nome da... Pode falar o nome da... Foltran Engenharia. Isso. E eu te falo assim, construir casa... O cara colocou o sobrenome. Vamos dizer assim, então... Nossa, tem um conceito por trás. É muito criativo, né? Mas também ia colocar o quê? Silva? Silva. É que assim, na nossa região, é uma região do interior de São Paulo, então é muito comum as pessoas associarem facilmente um sobrenome, né? Então eu acabei colocando Foltran Engenharia, porque na época também não cheguei a pensar em um nome específico, tá? Hoje eu penso mais sobre isso, mas não é algo também que... Mas é um bom nome. Não é algo assim que me preocupa, vamos dizer assim, sabe? E lá, nas obras residenciais, que também a gente acaba terceirizando alguns serviços e tal, tudo acaba caindo sobre as nossas costas, né? Então, assim, tudo que for sobre um mau serviço, uma má execução, um mau acabamento, nós somos responsáveis. E uma casa, você é responsável durante a construção e também no pós-obra, né? Então, assim, toda edificação tem um pós-obra, tem alguma coisa. Então, eu acho assim, construção residencial, ela te amarra muito mais do que uma recuperação estrutural. Não que um é mais fácil, um é mais difícil, mas são responsabilidades diferentes. Então, a mão de obra que faz uma construção residencial, por exemplo, é uma mão de obra que você acha muito mais facilmente, mas com qualidade, eu acho que tem que ter uma fidelização assim, entre você e o seu mestre de obra, sabe? Aquela questão de confiança, aquela questão dele entender o que você espera dele. Sim. Né? Um azulejo muito bem assentado, uma pintura que não tenha falhas na alvenaria, um arremate de janela, soleira, tá? Porque o cliente ele vai ver o produto final. Na recuperação, além disso, você não tem um profissional que tenha conhecimento técnico sobre materiais, sobre parte química de material, o que vem antes, o que vem depois, qual que é o tempo, o que pode, o que não pode, e também durante o processo, se acontecer alguma coisa, o que fazer, né? Então, assim, esse profissional ele tem que partir da construção civil, do trabalho que basicamente ele faz a vida inteira, e partir para uma área mais técnica. Então ele tem que ser treinado para isso. Então ele tem que ser aprimorado, a gente tem que passar por situações ali difíceis, muitas vezes de prejuízo, para poder entender o que a gente tem que fazer, né? Qual que é o melhor caminho para que ele faça um trabalho que você quer entregar para o seu cliente, entendeu? Então é um pouquinho mais complicado mesmo. E é isso que eu ia comentar sobre exatamente isso, porque perante toda a responsabilidade, como o Thiago comentou, que a recuperação estrutural tem, na própria faculdade de engenharia civil a gente não tem matéria de recuperação estrutural, pouquíssima coisa sobre patologia das construções, a gente não tem na faculdade de engenharia.
né? Então não dá para cobrar, por exemplo, de qualquer operário, de qualquer profissional aí fora que saiba o conceito de recuperação estrutural, que já vem sabendo fazer, né? Você querer uma pessoa ali pronta para fazer recuperação estrutural, se nem na faculdade de engenharia ensina isso. Então você citou bem a questão de treinamento, né? Sobre essas pessoas para conduzir uma boa recuperação estrutural. E eu até, falando sobre isso, eu gostaria de saber, quando você fez a sua faculdade de engenharia, como não tem muita, a gente não vê muito na faculdade, como você gostou dessa área, como você foi para a área de recuperação estrutural, como é que você conheceu essa área e se apaixonou? Dá para ver nos seus olhos que você é apaixonado por recuperação estrutural. Eu estava conversando essa semana com alguns amigos em comum, assim, e a gente estava falando... Porque, assim, eu tenho uma mentalidade hoje, não só... beleza, a parte da engenharia e recuperação estrutural, hoje, eu tenho certeza que é a minha vida. Eu tenho certeza que é isso que eu gosto de fazer, que é isso que eu realmente quero fazer. Por quê? Porque a minha sensação que eu tenho quando um cliente liga ou quando você é indicado para algum cliente e ele quer confiar, não só o dinheiro dele, mas confiar a edificação, muitas vezes se é um condomínio, todos os moradores, né? Então ele confia o trabalho dele, ele confia que o seu trabalho vai resolver o problema dele. E que não existe outro. E é caro, entendeu? Não é um serviço pequeno. Depende muito disso, mas a maioria dos serviços são caros. Por quê? Porque são serviços que na teoria são reformas, né? Mas não é só uma reforma. Tem o intuito de uma reforma, porque você vai intervir, você vai interditar áreas, você vai criar uma mobilização interna ali que é complicada para um condomínio, né? Então, assim, quando eu sou indicado ou quando algum cliente me liga perguntando tal, e ele vai confiar que você vai resolver o problema dele, e que não tem outra solução, e que aquilo envolve vidas, e que aquilo envolve muitas outras coisas, eu acho que para mim essa é a maior sensação assim, da profissão, né? Eu sempre bati na tecla que para mim engenharia civil nunca foi só construir casa, né, ou projetar casa. Engenharia civil era muito mais do que projeto e construção, que é o que basicamente na faculdade, lógico, você tem ali outras disciplinas, tipo hidráulica, né, elétrica, geotecnia e tal, mas assim, pelo menos a minha faculdade, ela sempre nos orientou muito mais pro corporativo ali, empresas, construtoras, sabe? Ela sempre foi meio que direcionando a gente para esse caminho. Projeto. Entendeu? Então, assim, nunca um caminho... Não, você pode seguir outro lado se você estudar, se você se especializar, sabe? Se você quiser ser um geotécnico, não tem vários outros cursos aqui que você pode seguir. Se você quiser ser um engenheiro de barragens, por exemplo, não tem outros caminhos para você poder seguir. Mas a faculdade nunca, pelo menos no meu caso, mostrou esses vários caminhos que a gente tinha. Era sempre algo muito assim, por cima. Ah, não, tem isso, não, tem aquilo. Tem, mas tipo, como eu chego até lá? Né? Quais são, onde que é, o que é o melhor, o que é pior, com quem que eu falo, né? Então, assim, a gente nunca teve essa informação. Então, para mim partir para a área de patologia, foi quando eu fiz um curso na ICOM mesmo, porque assim, eu trabalhava na minha cidade com um construtor. A gente fazia casas, prédios e tal. E a gente construía e tinha o pós-obra. E o pós-obra era terrível. Deve ter uma área boa para construir lá no interior. Tem. O interior ele é sempre uma cidade de desenvolvimento, né? Porque várias indústrias acabam indo para o interior. Você tem ali na parte econômica alguns auxílios, algumas restrições na questão de imposto. Então, você tem sempre ali um caminho muito bom para começar uma empresa e para você poder captar mão de obra. Mão de obra é barata no interior, porque o custo de vida não é tão alto, então tem tudo isso envolvido. Então, as pessoas investem bastante lá, né? Então, sempre tem prédios construindo, condomínios residenciais e tal. É muito caracterizado por isso. E quando eu trabalhava com esse construtor, o pós-obra era terrível. Terrível porque sempre tinha problema, seja pintura, piso, instalações, e a gente acabava tendo que refazer assim muitas coisas. E aí foi quando eu falei, nossa, mas e se a gente estudasse isso antes
de fazer, de uma forma quase que preventiva. Mas se você for ver, não tem muita prevenção, é só você saber fazer... É só você né? fazer certo. Exatamente. E seguir alguns procedimentos, sendo que você poderia adotar algumas coisas para você poder até aumentar a vida útil de alguns itens ali, de algumas metodologias construtivas e tal. E aí eu comecei a procurar e eu vi um curso na Icom eu não lembro o nome, acho que era Patologia alguma coisa assim, que o Hércio Tomás deu. Não sei se vocês conhecem o Hércio Tomás, claro. Um dos principais aí do livro Trincas and Filho. Exatamente. Ele, um curso presencial, que quando eu fiz esse curso foi quando abriu a minha cabeça para essa área. E aí foi muita coincidência, porque eu comecei Mas aí você tava procurando, achou lá e falou, é isso que eu quero. Eu falei assim, era um curso de 2 dias, né? Sexta e sábado. Falei, eu vou me matricular, eu vi mais ou menos ali a emenda do curso, eu gostei, ia falar sobre fundações, tal, problemas. Falei, legal, vou ver como que é. Então, assim, foi meio que, não foi na sorte, mas foi mais por curiosidade. Sim. Né? Beleza, fiz o curso, abri minha cabeça, porque daí, a partir dali do curso, foi onde eu conheci autores, né, de assuntos específicos. Eu vi que tinha tecnologias envolvidas que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu vi que para todo problema tinha uma solução e ninguém me falou disso antes, né, que tinha uma solução, eu não sabia. E na minha cabeça não tinha como um engenheiro não saber que não tinha uma solução. Na minha cabeça a gente tem que saber que tem uma solução. E eu não sabia, não fazia a mínima ideia. Se alguém me perguntasse, vamos por assim, me formei em engenharia. Se alguém me perguntasse como resolver uma fissura, eu não sabia. Não fazia a mínima ideia, porque eu não estudei disso. Ninguém me apresentou, não sei como que faz, que material utilizar, como resolver, né? Então, na minha cabeça não fazia sentido eu ser formado e não saber responder esse tipo de perguntas. E lá foi aonde eu fui apresentado a esses temas, vamos dizer assim, né? E aí foi aonde eu me interessei, onde eu comecei a pesquisar, onde daí eu fiz alguns simpósios online, comecei a participar e tal. E aí foi quando eu decidi fazer uma pós mesmo, porque eu sempre queria, mas ele estava em dúvida. E aí eu achei uma pós aqui em São Paulo, pesquisei alguns amigos em comuns, fiz contatos para saber justamente, por exemplo, a avaliação, né, do corpo docente, que eu não conhecia muita gente. Mas aí eu não sei se foi sorte ou não, mas eu dei muita sorte de escolher uma pós aonde, no meu entendimento, uns principais professores do país deram aula. Então eu tive aula na pós com o Enio Pazini, com o Paulo Helene, com os irmãos Brits, que é o Carlos e o Alexandre. Tive aula com o Rafael Timmerman, de pontos, então, de barragem também. Então, assim, eu tive aula com os principais autores, mestres, entendeu? De livros que foram apresentados, e aí eu comecei a raciocinar tudo que aconteceu e tal. Então, após qual também era a pós? Patologias em obras civis, no IDD, em São Paulo. O IDD é do Sul, mas eles têm uma filial aqui. E aí, acho que a segunda turma do IDD aqui foi quando a gente começou a fazer. E aí teve o Deluca, o Daher também deu aula. Enfim, é só fera da parte né? presencial. Só que foi presencial e no finalzinho foi online. Foi quando a pandemia estourou e tal. No finalzinho foi então online. É recente, não foi 2 anos, 1 ano? Eu terminei bem no começo da pandemia. Quando começou a pandemia foi quando eu terminei a pós. Então faz quase 2 anos aí que eu terminei a pós. E aí dentro da pós foi aonde, assim, me despertou para diversos temas. Parte de impermeabilização, por exemplo, eu tive aula com o Haddad e com o Michel Haddad e com a Irene, um dos principais nomes de impermeabilização também no país. No quesito projeto, no quesito recuperação, no quesito materiais. Quando eu nunca tinha ouvido falar de alguns tipos de materiais de impermeabilização. E aí, quando eu escutei, o que eu fiz? Eu comecei a ir atrás das marcas, comecei a ir atrás dos fornecedores. Na época, eu fui até uma loja de construção da minha cidade. Eles vendiam um produto daquela marca. Aí eu perguntei o nome do vendedor. Eles me deram, eu liguei pro vendedor. O vendedor me deu o nome do técnico. E aí eu consegui... e aí, assim, eu falei, eu quero fazer curso. E aí acho que nós fizemos... Não sei se o Mário foi.
Nós fizemos acho que uns 2, 3 cursos na SICA. Curso assim... Lá em Osasco. Nós fomos, acho que fizemos 3 workshops na SICA, de injeção, de fibra, de recuperação. Depois nós fomos na Pentron, depois eu fui na MC. Enfim, eu fui conhecendo. Fazendo contato, fazendo comercial também. Então, e foi onde eu me interessei pela patologia. E foi aonde eu comecei a estudar diversos outros temas. Aí entra também a parte de tecnologia, que foi a parte que eu mais gostei. Então, a patologia, desde aquela tomada de decisão, quando eu fiz a ICOM, eu nunca mais parei de estudar. É que a área de patologia, ela é assim mesmo, né? Você vê um assunto, vê um tema ali, e por trás desse tema tem diversos assuntos que você percebe que você nem sabia que existia. E aí você vai. Isso que é interessante, né? Exatamente. Isso que é legal, que você, por ser curioso, né, você vai atrás e começa a aprender mais e não para nunca de estudar. Exatamente. Isso é show demais. E vamos entrar agora um pouquinho mais no assunto, né, sobre recuperação estrutural. A gente está falando bastante sobre recuperação estrutural e patologias. Vamos primeiro começar a falar do mais básico, né? O que seria essa recuperação estrutural? O que é recuperação estrutural na prática? Recuperação estrutural, vamos deixar assim, recuperação / reforço, porque acho que tudo envolve ali você devolver aquele elemento, vamos dizer assim, né, uma parede, uma esquadria, porque assim, recuperação estrutural em si, não é só recuperação de concreto, né? Eu entendo que a recuperação, ela é tudo que envolve uma edificação. Então, ela nada mais é do que devolver aquele elemento, aquela estrutura, à sua condição atual de projeto. Entendeu? Então, assim, se o elemento e a estrutura está se manifestando de alguma forma, seja através de uma fissura, de uma flombagem, enfim, de qualquer jeito, significa que algo está acontecendo, ou algo aconteceu. Não sei se está em evolução ou não, tudo depende de uma análise. Então você vai ter que trabalhar nisso para você poder entender qual que é o meio, qual que é o procedimento correto para você devolver aquele elemento à condição atual do projeto, ou à condição atual de uso. Porque tudo depende, né? A gente não sabe como que historicamente aquela edificação sofreu ao longo do tempo, né? Então, eu tenho como medir isso? Porque a gente vai deixar uma estrutura ou qualquer anomalia ali, a gente vai deixar na situação usual. Agora ela está funcional. Tem como a gente, medir isso? A gente só vê lá, recuperei aqui. Como é que a gente faz para testar, por exemplo? É porque se eu tenho um celular, ele está quebrado e tal, você vai levar para assistência, a assistência vai lá e vai arrumar, tá aqui, está funcionando. Sim. Como que a gente faz isso na edificação? Depende o tipo de manifestação que você tem. Se você tem manifestação, por exemplo, de corrosão de armadura, então não significa que você tem sobrecarga, não significa que você tem ali um uso indevido daquela edificação, não significa que ela está mal dimensionada. Então, assim, se o seu diagnóstico é corrosão, então o que você faz? Você trata a corrosão. Então você faz todo o procedimento de remoção, você faz ali o teste de pH do concreto, da alcalinidade dele, faz a recomposição com argamassa, verifica a seção do aço e tal. Enfim, você faz todos esses procedimentos e faz a recomposição do aço. Então, assim, você tratou a corrosão, né? Você não fez nada além do que a manifestação patológica ali pedia. Então, assim, o que você poderia atestar a sua recuperação? Você poderia fazer, por exemplo, naquele ponto, naquela faixa do pilar, sei lá, um pilar, você vai fazer uma recomposição com argamassa polimérica. Você fez todos esses tratamentos. Você pode fazer um teste de arrancamento, você pode fazer um teste de percussão, que significa que a sua recomposição ali, a sua reabilitação está bem aderida no concreto. Só que você não alterou a condição de pilar, você só fez um tratamento pontual daquele pilar, porque ele só estava passando por um processo de corrosão, sei lá, alguém bateu ali e o ferro ficou exposto, corrosão, e aí deu corrosão no concreto. Isso é uma situação. Agora, se você tem ali uma laje, uma viga, ou até mesmo um pilar,
e ali naquela estrutura você identifica que ele está com uma flecha muito grande, uma fissura ativa, as fissuras ali de flexão e cortante, enfim, ou o pilar já com risco de flambagem e tal, pode indicar uma sobrecarga, pode indicar um uso indevido, pode indicar, por exemplo, que é uma estrutura mal dimensionada pela situação atual. Aí sim você tem que fazer todo um estudo, análise de concreto, modelagem em software ou na mão, enfim, o que você identificar ali que seja ideal, para daí você partir para o reforço, entendeu? Você partiu para o reforço, você identifica que para o uso atual dela e pelas condições de concreto e aço, ela necessita XYZ ali, aumento de seção, enfim, qualquer tipo de tecnologia envolvida que faça com que ela fique uma estrutura global, estável ali e tal. Aí você pode, fiz o reforço. Se você fez um aumento de seção, por exemplo, você pode fazer um teste de carga, que tem a norma que faz o teste de carga e que limita a deformação. Se você fizer uma fibra de carbono, por exemplo, além do teste de carga, você pode fazer um teste de arrancamento, que você identifica o quanto que essa fibra está aderida, se ela passa dentro dos parâmetros da norma da ACI, e também um teste de carga, se a viga está atendendo a situação atual que você dimensionou. Só que assim, depende muito da situação. Isso é muito difícil acontecer, né? Você testar a funcionalidade de uma recuperação. Na teoria, se você fez as verificações e você tem um memorial de cálculo do seu reforço, já está atestado que a viga ela está condicionada para aquela situação. Agora, se você quiser provar, fazer uma prova real, uma prova de carga, envolve dinheiro. Envolve custo, viabilidade e tal. Então, dependendo da situação, é inviável. Né? O que viabiliza uma prova de carga? A ponte aqui da Marginal Pinheiros, que ela, acho que foi um ou 2 anos atrás, não sei, que ela deu uma cedida e o pilar esmagou, fizeram um reforço nela e fizeram a prova de carga. Com não sei quantos caminhões betoneiras cheios. Fizeram a prova de carga na ponte. Entendeu? Então, aí eu acho que é algo viável, porque realmente é algo que envolve talvez um volume muito grande de pessoas, né, o tipo de obra e tal. Agora, num condomínio, numa casa, se você tem ali todo o memorial, os seus procedimentos feitos certinho, é muito improvável que algo dê errado, a não ser que o processo executivo do reforço ou da reabilitação seja feito de maneira correta. Aí o seu reforço está totalmente fora de padrão e ele não vai trabalhar da forma que você quer, entendeu? Aí vai ter que esperar mesmo para ver o que acontece, né? E tem garantia em trabalho de recuperação? A garantia, eu sempre falo que ela é para sempre, né? Se você for parar a pensar... Caraca, isso é forte, a garantia é para sempre, porque o cliente ele vai ligar para você, independente seja de 3, 4, 5 anos. Agora, o Código de Defesa do Consumidor limita em 5. A NBR fala que você tem que projetar para 70, 75 anos. Mas projeto também entra em recuperação? Então, projeto entra, porque se você está fazendo um projeto de recuperação. Ah, tá. Então, vamos atender. Se você for fazer uma reabilitação estrutural, que não tem projeto, é basicamente um reparo estrutural, por exemplo, a gente sempre, por exemplo, assim, a gente não tem uma lei que regulamenta isso. Não existe no Brasil uma lei que regulamenta a recuperação estrutural. Logo, você não tem nenhum tipo de tempo que te limite a uma garantia. O que a gente verifica na prática e o que a gente é orientado a avisar, por exemplo, ao síndico. Se você pegar um pilar e fizer uma recuperação pontual, você não tem como dar garantia do outro lado do pilar, porque você não mexeu naquele outro lado do pilar. Né? Você vai dar garantia somente do ponto que você fez. Você mexeu. Né? Esse ponto que você fez, a gente limita ele em 3 anos. Por que 3 anos? Porque se você pegou um pilar de 3 metros e fez 50 centímetros de reparo, essa corrosão que aquele aço apresentou naquele trecho, ela com certeza pode ser que apresente um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. A gente nunca vai saber. Porque naquele momento que você fez a recuperação, a fissura estava naquele trecho. Ela não estava até ao longo dos 3 metros. Né? Então não há necessidade de você quebrar o pilar inteiro. Você faz um reparo pontual.
Então, naquele trecho ali, a gente limita em 3 anos. Que é muito, se for no caso de corrosão, é muito pouco provável que algo vá aparecer naquele trecho. Entendeu? Isso é por recomendações práticas, não por recomendações normativas. Até porque nós não temos. Então, é isso que eu ia perguntar. Existe normas que regularize aí a recuperação estrutural? Não. Nós temos normas europeias, que é onde a gente segue conforme os procedimentos. A norma que tem a norma americana, que é a ACI, e tem a norma portuguesa também. A portuguesa, ela é a norma, vamos dizer assim, mãe da recuperação, porque lá realmente está todos os parâmetros, assim, muito bem detalhado, etapa por etapa, dos processos de recuperação. Porque em Portugal, tanto na Faculdade do Porto quanto no estudo de engenharia, lá em Portugal, é onde nasceu a maioria dos estudos que a gente tem como base para poder aplicar aqui. Portugal, Espanha e Estados Unidos. É onde é o polo assim, da recuperação. Canadá agora está em desenvolvimento. Reino Unido também. Em Portugal, acredito na Europa em si, não deve ter mais lugar para construir, né? Está todo mundo indo para recuperação, se você for pensar restauração. No contexto histórico, a Europa é a região mais antiga que a gente tem. Você imagina, entendeu? Como não deve estar então, as assim, construções, né? Os estudos de concreto, principalmente, que é onde se baseia a maior parte da recuperação, vem tudo de lá. A tecnologia, os procedimentos, tudo vem tudo de lá. Quem aprimorou, os americanos aprimoraram muito bem. Os conceitos, fizeram muito mais testes. Então, a ACI regulamentou bastante coisa. Que a gente usa, por exemplo, para fibra de carbono, a ACI. Mas, essas 3 regiões, a Espanha também tem, mas não lembro o nome dela, mas Portugal e Estados Unidos são as normas principais para você poder até consultar algum tipo de procedimento, algum tipo de material, se você também quiser embasar algum tipo de laudo, algum tipo de recuperação, porque nós não temos no Brasil, né? Então, quando não tem norma no Brasil, a própria NBR fala para a gente seguir normas europeias. Tem norma japonesa também, então, mas as principais são essas, tá? Portuguesa e americana, que é que a gente mais estuda os nossos procedimentos. Você falou aí um pouco sobre a fibra de carbono. Eu sei que você gosta dessa solução, né? Você está até fazendo o trabalho lá no Rio. Uhum. Queria que você contasse mais um pouco sobre essa tecnologia que eu também considero excelente, né? Eu também sou fã. Sim, sim. Você me passou isso. Sim, sim. É que assim, eu sempre fui apaixonado por tecnologia. Tipo, tudo. Desde videogame até hoje, assim... Hoje tem esse tal de metaverso que o pessoal está começando a falar e tal, né? Então, tudo que é tecnologia eu gosto. E a fibra de carbono, quando eu fui apresentado... Será que vai ter recuperação no metaverso? Tem uma... Na teoria não é para ter defeito no metaverso. Não é para ter defeito. Então, quando eu fui apresentado essa tecnologia, eu não fazia ideia que isso existia. Aliás, fazia ideia que existia uma tal de fibra de carbono, porque tinha a fibra de carbono, você encontra em carros de Fórmula 1, em foguetes, NASA, taco de golfe, enfim, tudo que é muito durável e leve, a fibra de carbono está envolvida. Mas eu nunca pensei que na engenharia civil eu pudesse utilizar uma tecnologia dessa. E quando eu vi, para mim foi algo assim, falei, se tem, como ninguém utiliza? Como ninguém sabe? Tipo, como na faculdade nunca ninguém falou isso, entendeu? Tipo, que tem tanta coisa. Depois que você saiu da faculdade, você só ficou descobrindo, mas por que ninguém me contou isso na faculdade? Então, o que eu tava fazendo lá? Porque assim, aí você meio que se pergunta, você fala, puta merda, né? Hoje em dia, a engenharia civil fora da faculdade, eu não sei nada. Porque tem tanta tecnologia nova, e tem tanta coisa acontecendo, que eu saí formado e eu sou talvez, tipo, sei lá, parece que não vale a pena, porque eu não sabia das novas tecnologias, sabe? Eu não sabia nada, tipo, de novo, vamos dizer assim. Nem materiais de impermeabilização sabia, nada, zero. Pelo menos na minha impermeabilização, acho que não tem nada. Teve alguma coisa? Não, né? Teve um pouco em materiais de construção, mas bem superficial. Eu acho que bem materiais de construção a gente só vê concreto. Pelo menos o meu material, eu tive 4 módulos, assim, falou de concreto.
desde a essência lá das rochas até os hiperplastificantes. Foi isso que eu tive de ensinamento. Agora, esses materiais em si, não. Então, a fibra de carbono, para mim, assim, ela tem uma certa limitação. Então, não é em todo lugar e em toda situação que a gente pode utilizar ela. Onde a gente pode utilizar a fibra de carbono? Você pode utilizar ela em qualquer lugar, até em parede. Você pode Legal. utilizar. Você pode... fala que ela tem limitações, mas pode usar em qualquer lugar. Então, você pode, só que para você verificar se ela vai ser usual ou não, você tem que fazer aí as verificações de projeto. Ver se o que você está pretendendo para aquela edificação passa nas verificações de deformação. Por quê? Se você pegar um pilar e você, na sua cabeça, já sabe que a fibra de carbono é a melhor opção. Só que, se... Sempre quando você vê um problema, você sempre já pensa logo na fibra de carbono? Aí depois você vai tirando. Eu penso em... Vamos dizer assim, eu penso que é uma possibilidade. Qual é a primeira coisa, o primeiro método que você pensa quando você vê um problema? Então, depende. Se for uma edificação que necessite de um reforço estrutural, eu já vou pensar em fibra de carbono, obviamente, porque eu sei que é muito fácil, rápido, limpo e super eficiente. Uhum. Agora, se for um tratamento de corrosão, alguma coisa assim, então já não entra a fibra de carbono nesse caso. Mas se for uma condição de reforço, sei lá, se for uma fissura sei lá, você pega uma viga e tem fissuras em cortante, por exemplo. Você sabe que ali você vai ter que fazer um reforço, né? Porque não é corrosão, algo está acontecendo ali e precisa ser verificado. Então, assim, eu já penso em fibra de carbono. Então, eu ligo pro meu amigo que me ajuda a calcular. Eu não sei calcular ainda fibra de carbono, é uma coisa que eu estou aprendendo. Eu falo assim, ó, tem um caso aqui assim assado, vamos ver se a gente consegue fazer fibra de carbono. Só que, assim, para você fazer essa verificação, você precisa de alguns critérios e alguns requisitos. Resistência do concreto é um fator que influencia. Área do aço e seção. Então, assim, a fibra de carbono, ela vai trabalhar com esses 3 dados, basicamente. E você faz uma verificação. Por exemplo, você tem uma viga e você vai fazer uma verificação inicial dela. Se aquela seção, aquele aço que está ali, aquele concreto, está bem dimensionado para a situação atual. Né? Beleza, isso é um caso. Qual que é a situação atual dela agora? Tipo, era um jardim e agora é uma academia em cima, por exemplo. Então, você vai pôr as novas condições de projeto, né? Você vai estipular ali o que você quer, porque assim, a fibra de carbono você tem que já colocar o que você pretende utilizar, 1 camada, 2 camadas, qual que é o tecido, qual que é a gramatura, porque todos esses dados influenciam na condição da viga. Você colocando isso, aí você faz a verificação, tudo em software, é bem simples. Aí o software vai te dar a resposta, se aquela condição da estrutura aceita a fibra ou não. Por quê? Se for um concreto, por exemplo, sei lá, de 15 MPa, talvez ele não tenha condições de resistência à compressão suficiente para poder suportar. Como que você verifica essa resistência? Pacometria? Não. Pacometria não, só com extração de testemunho. Você fala esclerometria. Então, o esclerômetro a gente não usa porque ele dá um parâmetro para você. Porque você vai fazer uma verificação superficial no concreto. Só da dureza. Ele vai te dar um parâmetro. Mas a gente não usa isso, vamos dizer assim, como uma certeza. Não. Aí você me quebra. Entendeu? Então, assim, ele vai medir aquela resistência superficial ao concreto ali e tal, mas aquilo não é um teste à compreensão. Entendeu? Então, assim, a gente faz a extração no corpo de prova. E é barato. Sim, compensa você fazer, sabe? Não é caro. É isso que eu ia falar, porque assim, a estrutura ela é calculada para, por exemplo, um pilar, ele é dimensionado para suportar uma determinada carga que chegam das vigas. E quando esse pilar ele atinge, ou ele apresenta uma manifestação patológica, a gente já sabe que ele perdeu um pouco da sua capacidade de carga. Porém, a gente não sabe o quanto. Ainda não existe método de cálculo para calcular a partir de uma fissura qual é a nova capacidade de carga desse pilar através de uma fissura. Uhum. Isso não existe ainda. Então, por exemplo, no cálculo estrutural, pelo menos, existe o cálculo que a gente já considera o pilar fissurado, que a gente calcula inclusive o momento de fissuração.
Então a gente já calcula, ele vai fissurar, ele Isso, vai entrar no exatamente. estágio 2, e aí a gente calcula para essa determinada carga. E para esses novos momentos que gerarão É isso aí. com um momento de fissuração. Só que a gente ainda não tem como numerar. Então, a partir de quando é necessário realizar uma recuperação estrutural? Porque a gente olha, pode ser uma manifestação patológica ali simples ou não. Mas quais são os requisitos, quais são as principais verificações que você observa na sua experiência na sua empresa de recuperação estrutural, que você verifica uma anomalia ou falha e atesta que precisa de uma recuperação estrutural? Então, como toda estrutura de concreto fissura, né, ela tem limites de fissuração. Ou seja, ela tem aberturas limites de fissuração. Então, assim, basicamente você faz uma verificação através de um fissurômetro para verificar qual que é a abertura daquela fissura. Você fez a verificação, está com 0,1 mm, 0,2 mm. Então, geralmente 0,1, 0,2, você não tem o que se preocupar. Mas o que você tem que fazer? Monitorar. Então, você faz, o primeiro procedimento seria monitoramento. Se aquela fissura durante um determinado tempo, aí a gente não tem esse tempo também, né? É mais assim, numa questão de, sei lá, de lógica ou até mesmo de você deixar lá, né, os seus equipamentos e verificar se aquela fissura ela continua abrindo ou se ela simplesmente se estabilizou. Se ela se estabilizar, é muito mais vantajoso você fazer uma pintura ou você cobrir com parafina, por exemplo, também é um método bem legal, porque é uma fissura muito fina, não compensa você fazer uma remoção daquilo e talvez você nem tenha ali agentes agressivos penetrando no concreto até chegar no aço, por exemplo, né? Agora, se você tiver fissuras, por exemplo, com aberturas superiores ao estimado, por exemplo, né, significa que ali algo aconteceu. Aí você tem que verificar se foi um impacto físico, uma sobrecarga, alguma coisa, ou simplesmente questão de estrutural, deslocamento, enfim. Verificando isso, deu 0,405. Eu principalmente eu faço uma medição. Eu coloco ali os vidrinhos e tal e verifico se ela está aumentando ou não. Se não aumentou, aí esse tipo de fissura de 0,4, 0,5 e tal, eu costumo abrir e costumo preencher com argamassa polimérica. Então eu já faço esse procedimento. Mas antes de mais nada, a gente tem que verificar se ela é uma fissura passiva ou ativa, como é que está o comportamento da estrutura perante aquele tipo de deformação, entendeu? Então basicamente eu verifico isso. Então a gente, assim, não tem uma norma, como já foi citado, para que regulamenta método de recuperação, mas tem, por exemplo, as normas, a NBR 6118, a norma de concreto armado, que fala, inclusive, quais são esses limites de fissuração que uma estrutura pode ter, assim como a gente tem a norma de desempenho também. Exato. Então, quando a estrutura ela não atende esses parâmetros dessas normas, não só essas, mas outras também, quando ela não atende esses parâmetros, aí sim a gente consegue avaliar se aquilo é passivo de uma recuperação estrutural. Perfeito, é isso aí. Quando não atende aos requisitos mínimos. Ela não tá mais, aquele tipo de elemento não está atendendo a norma mais. Não está atendendo, entendeu? Então a gente precisa... Qual que é a consequência disso? Entendeu? A consequência é ele perder vida útil ao longo do tempo. Então, isso que a norma dá, esses limites de abertura ali, mas mesmo se a gente deixar, tá atendendo a norma, vamos deixar essa fissura ali, vamos deixar lá. Só que vai ser um ponto, né, portas abertas ali para os agentes agressivos. Isso vai diminuir a durabilidade da estrutura, né? Eu acho que isso que a norma fala, não sei, tem que seguir, mas, deixar aberto ali. Aí que tá, esses limites de fissuração, na teoria, se você tem um 0,1, 0,2, por exemplo, não significa que essa fissura, ela tá até, por exemplo assim, ela fissurou o pilar inteiro. Vamos dizer assim, talvez seja uma fissura superficial, uma retração, sabe, um deslocamento logo após a retirada do escoramento, e você nem tirou a caixaria ainda. Então, esse tipo de fissuração, eu entendo pelo menos que, se a norma prevê que há um limite, significa que a estrutura, na teoria, está protegida com relação a esse limite. Então, eu não vou fazer uma intervenção na estrutura, sendo que ela está atendendo a norma, né? Mas o que a gente pode fazer? Acompanhar se aquela fissura está abrindo ou não, ou se aquela fissura vai virar uma corrosão.
Porque na pior das hipóteses, se ela não for um problema de estrutura... Espero que esses limites ali eles estão pensando em corrosão, em carbonatação, ou então de só colocar em relação à parte mesmo estrutural. Até porque, como você falou, não existe norma de recuperação, né? Não. A 6118 é de estrutura de concreto. Mas aí não precisa necessariamente deixar a fissura lá, mas não intervir com algo de grande porte, Sim. como uma recuperação, mas fazer uma solução ali mais barata. Né? Mas você pode passar... É que assim, depende muito do tipo de fissura, mas você pode passar... Acho que depende muito do dono da edificação. Se eu chegar para ele e falar, essa fissura aqui está dentro da norma, ele vai falar, então deixa aí. Por exemplo, eu fiz uma visita numa obra, eu não sei se vocês lembram, teve um prédio em Barueri, que acho que foi ano passado, isso. E tomou uma proporção muito grande porque o prédio estava afundando. E foi sim. Acho que a Defesa Civil interditou, um dos blocos, na verdade. E foram, curiosamente, 2 amigos meus, um que interditou, que fez o laudo, e um que está fazendo o projeto de recuperação. E eu fui lá visitar com ele, e eles fizeram lá cavaram por baixo, calçaram o prédio, eu visitei lá o subsolo, fizeram blocos novos de coroamento, com estacas e tal, e todos os blocos fissurou, depois da concretagem. E eles fizeram, por exemplo, concretagem com concreto de alto desempenho, enfim, ou concreto assim mais tecnológico possível, vamos dizer assim. E todos os blocos fissurou. E eu perguntei para ele, pro meu amigo, falei, mas esse bloco fissurou, tá correto isso? E aí ele me falou, essa estrutura ela já iria deformar, ela já iria fissurar desse jeito. Então, pra gente, isso aqui tá tranquilo. Não tem problema. O que a gente vai fazer? Vamos monitorar. Porque se algo aconteceu, o que tem que fazer? Verificação. Se realmente o concreto foi feito conforme o projeto especificado, se a execução saiu de acordo com o que ele projetou, porque ele só projetou, ele não executou aquele tipo de reforço. Então, aí tem toda uma verificação para poder falar, não, essa fissura é normal, é só uma fissura de retração, por exemplo, e aí eles chegaram na conclusão que era uma fissura de retração. Ou seja, talvez no dia secou muito rápido, alguma coisa aconteceu que fissurou e dali não saiu mais. Então, tá lá até hoje. E não trataram? Não trataram. Então, isso é uma coisa que, pelo menos na minha opinião, eu acho que toda abertura, toda fissura a gente precisa tratar. Eu não acho que tem que ficar lá, ela estabilizou, vamos deixar. Não, principalmente em estrutura. Em estrutura eu acho que tem que tratar. Sim. Porque isso vai diminuir a durabilidade. O que você pode fazer em fissuras assim, desse tipo, por exemplo, que elas são, na teoria, inofensivas, você pode fazer uma recomposição ali com microcimento, alguma coisa assim, só para realmente inibir, vamos dizer assim, né? Depende muito a região que você está. Mas inibir agentes agressores, umidade, oxigênio, gás carbônico. Se você tiver beira-mar, tem sulfato, tem cloreto, então você reduz isso, essa possibilidade, vamos dizer assim, né? Mas é algo muito simples, ou seja, microcimento você faz em canteiro de obra mesmo, entendeu? Então, realmente para você poder eliminar esse tipo de possibilidade, né? A gente é da Baixada, né? Putz, entendeu? Cloreto, carbonatação, tudo de ruim. Então, ali um campo de recuperação é um campo, sei lá, eu acho que região litorânea talvez seja o maior índice de possibilidades para você poder fazer recuperação de estrutura, fachada, principalmente, né? Que tem bastante, bem característico lá, né? Assim como na Europa, que a gente estava citando, em Santos também tem muita edificação antiga. O pessoal até costuma dizer do centro histórico de Santos, né? E tem situações ali que você não pode derrubar e fazer outra coisa, né? Tem situações lá que acontecem não só em Santos, mas em outras áreas também. Então, patrimônio, né? Quando vira patrimônio. Tombado, né? Que é tombado. Às vezes o cara tomba só a fachada. Não pode mexer na fachada. Então, a recuperação estrutural, reabilitar, manter estruturas existentes, vai muito por essas razões. Razões patrimoniais, razões sociais, econômicas. Sustentabilidade, né? Sustentabilidade. E acho que é o principal também. Então, a recuperação entra muito nessa parte também. Então, agora, para quem quiser começar a estudar recuperação estrutural, é uma ótima área, inclusive, para um futuro próximo, atual da engenharia civil. É interessante você falar isso, porque eu fiz uma live com o Carlos Brits, depois pesquisa Carlos Brits nessa parte de
concreto, talvez seja um dos caras assim mais pra frente assim que a gente tem no Brasil hoje. E ele falou pra mim uma coisa que pra mim eu assino embaixo. Ele falou que as edificações, daqui a um tempo, você não vai ter mais espaço para você construir, né? E também não vai ser mais sustentável e viável você simplesmente demolir e construir outro. Então o que está acontecendo? Ele vai pegar prédios novos ou antigos, os prédios novos hoje vão ficar antigos mais para frente. Então você com um prédio que 30 anos atrás era residencial. Só que agora esse prédio foi abandonado, chegou um investidor e falou assim, não, aqui eu vou fazer um shopping. Entendeu? Então assim, como que é o estudo disso? Pô, o patrimônio está lá, ele não vai demolir. Ele quer o quê? Ele quer um estudo para que aquele prédio vire um shopping. Entendeu? Então assim, ele vai pegar quem? O técnico, o cara do reforço, o cara do concreto, o cara do laudo, o cara do... Enfim, todo mundo para poder fazer um modelo para ele. Falar, não, esse prédio ele pode virar um shopping desde que ele siga todos esses parâmetros aqui. Entendeu? Então assim, o campo aberto vai ser esse. Eu tenho quase certeza absoluta que futuramente a profissão de engenharia ela vai ser muito mais técnica nesse ponto de você pegar um investidor, por exemplo, o cara, não, puta, eu quero fazer um centro comercial. Às vezes tem edificações que estão ali abandonadas que custam muito mais barato, o cara não vai precisar demolir nem nada, e com um projeto técnico, obviamente com estudo, ensaios e tal, ele pode viabilizar às vezes em um lugar que jamais ele pensaria que ele poderia colocar um shopping, uma escola, enfim, alguma coisa, entendeu? Então, esse tipo de nicho de serviço, e reparem que tem muito profissional trabalhando junto, quando o cara ele quer fazer na Avenida Paulista ele quer comprar o MASP e do MASP ele quer virar uma escola, de repente. Não, vai ter que fazer um estudo ali. Então, assim, tem projetista, tem cara do concreto, tem um cara do laudo, tem um cara dos ensaios, tem um cara da arquitetura, tem o cara do móvel. Tem muita gente envolvida. Então, assim, tem muita gente envolvida. Muita, numa simples obra de retrofit. Entendeu? Já que você citou isso, eu gostaria rapidamente que você falasse a diferença entre recuperação e reabilitação. Então, assim, na verdade, reabilitação e recuperação são muito semelhantes. Eu vejo essas nomenclaturas presentes, assim, tem gente que chama recuperação de reabilitação e tem gente que fala reabilitação e recuperação. Então, é uma linha, assim, são muito semelhantes. Mas eu entendo que recuperação é algo muito mais, vamos dizer assim, você vai causar uma intervenção muito maior na estrutura. Eu penso que recuperação é uma intervenção muito maior. Reabilitação é algo pontual. Eu tenho isso na minha cabeça. Não existe uma nomenclatura definida, assim, que reabilitação é isso. Reabilitação e recuperação são muito semelhantes. Mas eu entendo que uma reabilitação é algo que você vem, faz e vai embora. Recuperação você já mobiliza um canteiro de obras um pouco maior. Entendeu? Então, assim, recuperação, então, às vezes tem um estudo, às vezes tem ensaios, pode ser que tenha projeto envolvido. E reabilitação eu já entendo como algo assim, mais pontual, porém seguindo os critérios, né, de materiais, critérios técnicos, critérios normativos, recomendações, né, então tudo seguindo a mesma linha de raciocínio, porém com um grau de intervenção um pouco maior ou um pouco menor, entendeu? Show demais. Eu achei interessante, né, que você comentou sobre isso. Eu acho que é importante até para o pessoal estudante de engenharia aí que estão ainda vendo que área vai entrar nessa parte aí de recuperação, né? Você ser o concorrente. Eu acredito que a área de patologia é uma das áreas que vai crescer muito, de fato. Tudo está envolvido num assunto só, que é a patologia das obras civis, né? Patologia das construções, né? Todas essas profissões que a gente falou... até porque, primeiro, as edificações estão ficando mais antigas, né? E segundo, porque as pessoas continuam construindo errado. Ou seja, não é uma coisa que está acabando, né? Então, mas sabe o que eu acho também? Além da construção errada, eu acho que as pessoas estão fazendo projeto errado também. Porque, às vezes a pessoa constrói o que está no desenho, ou às vezes constrói o que não está no desenho, mas tinha que estar. Por exemplo, nós fizemos uma recuperação de 6 reservatórios de água.
aqui em São Paulo. Terminamos no, acho que foi mais ou menos outubro do ano passado. E até então... Foi pesado, Mário? Foi complicado lá? Como que foi lixar Como o... foi? Não, lá você tava enterrado lá dentro, quando saía lá de dentro. Foi, Isso era feio, cara. Você deixar tudo no concreto lá. Saía cinza de lá. Não, saía todo, pra estar enterrado lá, um defunto operado. Negócio feio, mas foi bem. Foi bem. É um trabalho interessante, né? Um trabalho artesanal. Então, só que daí é o seguinte, você tem ali uma caixa d'água de concreto, num prédio de 6 anos, no ático lá. E você não tem saída de resíduo, por exemplo. Você tem uma entrada só, que é onde todo mundo entra e todo mundo sai. E é o único lugar onde o pó pode sair. E assim, com uma caixa d'água, ela tem tipo 10 metros de comprimento, por 3 de altura. Quando a pessoa está lixando lá no outro canto, o pó ele não vai sair 100%, entendeu? Então assim, é o único lugar que entra e que sai e às vezes não sai nada. Então assim, o pessoal está fazendo o procedimento lá dentro e não consegue ter uma qualidade de serviço, vamos dizer assim, que a pessoa consiga produzir. Tanto é que a gente, na teoria, trabalhava 1h30, 2 horas, saía todo mundo, o pó saía, e isso trabalhando com exaustor, trabalhando com tudo certinho lá dentro. Caramba. E não saía. O exaustor deu uma ajudada, mas assim, não tem o que fazer. Então assim, o que poderia ter feito? 2 saídas, por exemplo. Entendeu? Poderia fazer a mesma coisa e não ia gastar nada a mais. Ia fazer uma entrada aqui e uma entrada aqui. Enquanto eu estou lixando aqui, o ar está circulando lá dentro, entendeu? E eu tenho uma saída de ar, às vezes até permanente. Isso facilita a manutenção, nesse caso. Entendeu? Só que na parte de projeto, ninguém pensa nisso. Porque quem faz o projeto não é o cara que vai fazer a manutenção. Entendeu? Quando você faz um projeto e você... não, pode pôr uma portinhola de 70 por 70. Às vezes não entra uma escada lá dentro. Não entra um andaime. A gente não consegue... Como tem 3 metros de altura, a gente teve que fazer tudo na escada, por exemplo. Ou seja, por quê? Porque não entra uma peça de andaime lá dentro. Entendeu? Então, assim, tudo isso é o quê? Na minha opinião, é projeto. Não é falha do projeto, porque não está errado. Mas o projeto poderia ter sido pensado na manutenção de forma com que facilitasse a manutenção. Só que isso incide no quê? No custo. Porque é muito mais tempo, é muito mais trabalhoso, é difícil, é improdutivo, demora, às vezes poderia demorar 1 semana, demora 2, entendeu? Então assim, reflete e ninguém vai pagar a conta lá na frente, entendeu? É complicado, né? E em relação aos projetos que são feitos mais pelo pessoal mais teórico e tal, um episódio com o engenheiro Manuel Botelho, ele falou uma coisa bem interessante também, que é em relação à elaboração de normas, que também são feitos só por professores, só pelo pessoal teórico. Construtor não faz norma, né? Então fica muito teórico, né? Assim como um projeto. Acho que isso é um problema que a gente tem, né? As coisas não estão sendo mais práticas, não estão sendo de forma melhor para a gente executar. E aí vocês que sofrem. Então, só que assim, tem uma conversa no meio do pessoal o pessoal do corpo técnico mesmo, que também auxilia na elaboração dessas normas, que é o quê? A norma também não atende só a parte de projeto, ela atende também a parte comercial. Ela atende, por exemplo, a usina de concreto, que faz com que a norma esteja na norma algo que interesse para ela. Por exemplo, a porcentagem de cimento, porcentagem de resíduos que vai no cimento, porcentagem de dosagem da parte de concreto. Então, assim, tudo isso também interessa a parte comercial, né? Então, o cara técnico que ajuda ali na parte de norma e tal, ele muitas vezes vai fazer com que a norma seja feita de forma correta. Mas se tem um apoio comercial, e as indústrias não são pequenas, são muito grandes, elas acabam vencendo na maioria delas, né? Então, dependendo do tipo de norma, você fala, nossa, mas essa norma aqui a gente pode usar um cimento X, é porque o cara do cimento está ali envolvido também, entendeu? Então, só falta o cara colocar o nome do produto, da marca dele, né? Eles participam, eles fazem com que a norma também atenda os processos de produção deles, né? Para os processos de pesquisa, o quanto mais barato for, tal, mas a parte de desempenho, que daí você fala, beleza, vamos fazer agora com que a minha habitação atinja um desempenho X. Só que a qualidade do cimento já não é mais o mesmo do que 20, 30 anos atrás, entendeu? Mudou bastante. Mudou por quê? Por causa de muita coisa, entendeu?
Sim. Só voltando ao assunto da recuperação estrutural propriamente dita, você poderia nos dizer quais são os principais métodos de recuperação estrutural que existe? Ele já pensou na fibra de carbono. A fibra seria, para mim, já parte que a de gente já reforço, falou da né? fibra de carbono. Mas nós fizemos recentemente um aumento de seção numa viga, que, por exemplo, aumento de seção, se você pensar em mão de obra, no caso, é muito mais simples de você fazer, né? Porque é um trabalho basicamente de demolição, recomposição de estribo, ferragem, caixaria e grout. Basicamente seria isso. Sim. Fibra de carbono, reforço, seria basicamente mesmo objetivo da fibra de carbono também. E você perguntou da questão dos processos, né? Quais são os métodos? Os métodos principais, né? De recuperação. De recuperação. O mais comum é a recuperação com argamassa polimérica. Então, assim, é bom frisar que existe um material específico para recuperação de estrutura de concreto armado. Não é simplesmente você fazer um areia e cimento e fazer uma recomposição naquele pilar. Porque aquele tipo... Não é só um reboco forte. Não é. não é. Por quê? Porque, vamos lá, se você tem uma corrosão, o que você tem que fazer? Primeiro, você vai quebrar o seu pilar. Isso se você não precisar escorar a estrutura. Então, você precisa verificar certinho se aquela intervenção é muito grande ou não. Se for uma intervenção muito grande, você escora pontual aquele trecho, aquela área, e você começa a fazer a remoção. A hora que você faz a remoção do concreto, você tem que verificar 2 itens principais. O primeiro, se aquele aço ele perdeu muita seção, mais do que 10%, daí a norma fala que você tem que recompor, né? Tem todo um transpasse e tal. Se não perdeu... a norma europeia, né? Não, se eu não me engano, a 6118 fala isso. 6118 fala? Se eu não me engano, ela fala assim, da questão da durabilidade. Se o aço perdeu mais que 10%, você tem que fazer a recomposição do aço na estrutura. Eu não tenho certeza. É muito louco, né? A gente tem que ficar juntando uma norma, juntando e criando. Mas ela não fala material. Ela não fala material de recuperação, por exemplo, entendeu? Mas existem argamassas poliméricas que são especificamente para a recomposição. Por quê? Eu vou falar um pouco mais para frente. A hora que você fazer essa verificação no aço, você tem que fazer uma verificação de concreto. Né? A gente faz uma verificação com fenolftaleína, que é uma solução simples. Ela é um indicador químico só, ela não faz mais nada. Você vai aspergir ali, se o concreto fica rosa, né, significa que ele está alcalino, pH maior ou igual a 9, e você está com uma condição interna ok, que significa que o aço está protegido, não tem agentes agressores ali penetrando no concreto e tal, então você pode seguir. Se você aspergir, né, fenolftaleína e estiver incolor, significa que aquela região ainda está, significa que aquela região ela está comprometida, então você tem que fazer o quê? Eu tenho que continuar removendo, né? Removendo até eu encontrar uma região que tem uma alcalinidade ok. Por quê? A hora que eu iniciar o meu processo de recuperação com argamassa polimérica, se o meu concreto já não tiver com uma alcalinidade, ele não vai dar aderência nessa nova argamassa também. Então existe estudo que reduz muito essa aderência, aí pode causar desplacamento. E aí pode causar ineficiência da sua recuperação, que é um processo muito simples, né? E aí, se o concreto estiver ok, o concreto está ok, você fez a verificação, que é rapidinho ali e tal, você pega a argamassa polimérica, tem várias marcas. Eu costumo trabalhar com uma marca que ela adere úmido no úmido. Então você tem que basicamente umedecer. Pode falar, não tem problema não. Tem a Baltec, tem a MC, tem a BASF, tem a Quartzolite. Elas trabalham com úmido no úmido. O que significa isso? Você umedece o concreto, basicamente, mistura a argamassa e preenche. Só, mais nada. E dá acabamento. Tem argamassas, por exemplo, da Penetron, que você tem que criar uma ponte de aderência, que é deles mesmo. Então você tem que pegar um produto, pintar o concreto, esperar um X tempo, misturar outra argamassa, entendeu? Então, assim, para quem está em obra, para você poder garantir isso é muito mais difícil. Pô, vai trabalhar com 2 materiais, um tem que pintar, um tem que não sei o que, tem que não sei o que e tal. Então, você acaba, sei lá, aumentando suas possibilidades de dar errado, né? Sim. Então, eu costumo trabalhar com mais simples que a gente puder fazer. E também no aço, eu costumo fazer um tratamento no aço. A gente passa um produto da Baltec também, o MPZM, é um primer rico em zinco. Porque o zinco ele vai criar uma camada
de sacrifício na teoria, né? Porque se caso houver algum tipo de corrosão, o zinco é atacado nesse caso, né? Então ele cria ali uma camada protetora naquele trecho daquele aço e você faz a recomposição. Isso não atrapalha a aderência da argamassa, né? Você então, pode fazer... tem uma discussão, né, em relação a isso, em relação a fazer essa pintura ali na armadura, porque ela atrapalha na aderência do concreto ali que você está fazendo. E até existe também algumas tintas que você você passa na camada do concreto, né? Você não pinta o aço, existe o concreto. Existe. Na teoria, eu queria até saber a sua opinião em relação a isso. Não, assim, eu costumo fazer esse procedimento e pra mim eu acho que faz mais sentido, porque eu crio uma proteção maior no aço. Vamos dizer assim, não que ele precise, porque na teoria o concreto é o melhor protetor do aço. Exatamente. Né? Mas, já que você está intervindo, eu costumo fazer dois tipos de verificação. Se o cobrimento atende, sei lá, um padrão mínimo de 2,5, tal, depende muito da área, mas se o cobrimento atende, se não, a gente faz um volume maior. E eu costumo fazer esse tipo de aplicação, porque no meu entendimento, eu elimino uma possibilidade de ali voltar um tipo de corrosão, né? E assim, por mais que tenha estudos falando que o concreto não adere no aço e tal, a minha preocupação é a argamassa aderir no concreto e também aquele aço não desplacar essa argamassa. Então eu costumo fazer esse procedimento, eu faço a aplicação do primer, faço tudo certinho e faço o preenchimento com a argamassa, entendeu? Show demais. E aí você não utiliza nada ali para proteger o concreto? Na maioria dos casos, não. Até porque você já estava colocando no aço, né? Mas assim, tem um produto, um material da Cortec, que é uma empresa americana, inclusive, que ela trabalha com nanotecnologia. Se você tiver uma estrutura de concreto armado e você quiser fazer quase que uma realcalinização do seu concreto, quase que isso, você pega esse material, você basicamente passa como uma brocha, uma pintura, e esse material ele tem uma capacidade dessas partículas penetrarem através dos poros do concreto até chegarem no aço. Elas são atraídas pelo aço. E a hora que ela chega no aço, elas formam uma camada de sacrifício. Entendeu? Então, assim, na teoria, você elimina o processo de corrosão. Existe isso. É eficaz? É eficaz. Mas você tem que fazer algumas verificações. Por exemplo, qualidade do concreto. Às vezes um concreto com baixo... com alto teor de cimento, por exemplo, ele vai ter poros muito fechados, então isso pode dificultar esse tipo de aplicação. Mas é um produto super inovador, caríssimo, mas é utilizado. As pessoas utilizam esse tipo de produto, mas só em obras assim de muito grande porte. Show demais. Eu vejo o mercado de recuperação estrutural como uma boa área da engenharia. Só que, como já falei, né, acredito que é muita responsabilidade. Como é que o cara inexperiente ali, como é que ele vai conseguir o primeiro serviço de recuperação estrutural? Como é que ele faz aí? Porque é complicado, né? Talvez seja até mais que uma obra, né? Porque a gente já está vendo a estrutura já está com problema ali. Você precisa recuperar. Sim. Assim, eu penso também no lado psicológico do cliente. Vamos imaginar que o cliente, né, tem uma obra recém-recebida, por exemplo. Tanto faz, seja recém-recebida ou seja de 30 anos. Mas ele tem um problema ali, ele tem uma dor de cabeça muito grande, ele tem um descontentamento, ele pode ter tido brigas com o construtor, um monte de coisa. Ou seja, ele já está com uma dor enorme, né? E ainda ele vai ter que pagar caro por isso. Porque recuperar é caro, dependendo do tipo, né, de recuperação que você vai fazer. Então, antes de mais nada, eu procuro entender e também já vou com esse pensamento que o cliente não quer pagar, ele não quer fazer, ele quer fazer o mínimo possível. Então, o nosso trabalho, primeiro, é fazer com que ele entenda que esse procedimento que tem que ser feito é o melhor possível para ele e que ele não pode deixar de fazer isso, porque senão ele tem que ter
noção que as consequências vão ser muito maiores do que já estão. Então, assim, para você, sei lá, no meu entendimento, para você conseguir o primeiro cliente ou para você conseguir clientes, né, eu acho que você tem que começar a criar algum tipo de relacionamento, algum tipo de network. Você tem que, pelo menos, estar no meio, estar envolvido. E o que é estar envolvido? Primeiro, você tem que estudar, porque a partir do momento que você estuda, você começa a ter contatos com várias pessoas. Às vezes, na sua turma ali de estudo, já tem pessoas que trabalham com aquilo. Professores, tem, às vezes na sua especialização você vai ter contato com a parte comercial. Às vezes vai um cara da Viapol dar uma palestra lá, entendeu? Às vezes vai um cara da Sika explicar sobre um produto. Então você já começa a ter contato comercial. Esses caras de contato comercial basicamente aonde as pessoas procuram primeiro, a maioria. Eu peguei o cara do concreto tal, ele veio falar que tem que ter uma recuperação e ele indicou você. O cara da Sika que prestou serviço pra gente, eu pedi contato de alguém que faria, ele me indicou você. Então, assim, esse seria o primeiro caminho, né? Você começar a ter esses relacionamentos, né? Esses contatos, fortalecer um pouco essas redes, estar um pouco envolvido nessas comunidades, participar. Hoje, com rede social, eu pelo menos acho que deve ter uns 5, 6 grupos de pessoas que falam sobre patologia das construções. E ali, o dia inteiro, tem pessoas perguntando: quem faz isso? Quem faz aquilo? Quem que faz o quê? Quem faz não sei o quê? Participar também de reuniões, por exemplo, tem... E a gente não tá nesse grupo, hein? E tem um monte. Por exemplo, Instituto de Engenharia. Tem um monte ainda, hein? Tem um monte. A gente não tá. Instituto de Engenharia e Ibracon são os principais institutos brasileiros que basicamente estão concentrados ali os principais profissionais. E ali também nasce muito network, porque às vezes tem encontros, tem reuniões, o pessoal pergunta, tem muitas discussões sobre, às vezes, cases que o pessoal traz, aí você fala: não, eu faço isso, não, eu participei disso, eu já fiz dessa forma. E aí você começa a criar uma rede de network, uma rede de contato, entendeu? Instagram. Eu, pelo menos, sou assim. Se eu sigo uma pessoa e vejo o cara postando alguma coisa, por exemplo, eu me relaciono ali, eu pergunto: como que é, onde você viu? Por exemplo, assim, tem um cara, hoje o cara, e a gente tem muito contato, que é vou até deixar o nome dele aqui, o Alberto Guimarães, não sei se vocês conhecem. Ele é um dos pioneiros em fibra de carbono no Brasil, ele já faz isso há 20 anos. Então, quando eu comecei a conhecer, ele já fazia 10 não, minto, 18, né? E aí eu comecei a seguir ele, porque um amigo meu, que começou a estudar pós comigo, trabalhava para ele. E aí foi onde eu me descobri, comecei a seguir ele, e aí tudo que ele postava, perguntava: onde você compra fibra? Compra em tal lugar. Onde você faz isso? Faz isso. E ele começou a me responder. E aí eu fui indo atrás. O cara da resina, o cara da fibra, o cara do laminado, o cara que vende fibra de carbono. O cara que vende fibra de carbono é onde todo mundo pergunta quem faz obra de fibra de carbono, entendeu? E esse cara que vende indica eu para outras pessoas, né? Então, assim, começa a partir disso, né? A partir dessa rede. Um compra de o cara que compra resina indica você pro cara da fibra, que indica você pro cliente, entendeu? Então, eu acho que essa parte comercial, vamos resumir assim, né? O comercial nosso, que também eu nunca aprendi isso em lugar nenhum, é uma coisa que eu acho que a gente também tem que se dedicar nesse sentido de criar contatos, né? De começar a criar esses caminhos, né? Ter essas pessoas ao redor, porque às vezes, que nem o Alberto, de tanto a gente conversar tal, um dia a gente perguntou, ele falou: eu vi que você faz impermeabilização, você não quer fazer uma comigo? E a gente fez em Limeira. O Mário foi lá também. Fizemos em Limeira. Então, assim, a gente foi lá, fizemos, conheci o cara pessoalmente, conversamos e tal, entendeu? E aí, assim, peguei uma obra do viaduto aqui. Chamei ele, falei: viu, você não pode dar uma consultoria pra mim lá, me ajudar e tal, pra gente poder verificar se esse processo que eu tô fazendo é correto. Então, assim, criamos um laço, né? Criamos uma relação de confiança. E essa relação de confiança pode se estender para um próximo serviço, né? Se ele pega muito, sei lá, serviço em indústria, ele pode precisar de uma equipe. Então, eu penso que tudo é uma oportunidade, né? E você ser lembrado primeiro você estar em contato com todo mundo, né? Então, eu acho que para você conseguir o primeiro, o segundo, o terceiro ou outros clientes, eu acho que a gente tem que estar envolvido, de certa forma, com esse tipo de profissional também, entendeu?
E agora o cara, ele conseguiu um serviço de recuperação estrutural, pediram ele, chamaram ele, e ele precisa dar um orçamento, né? Como que a gente faz isso? Quanto que custa uma recuperação estrutural? Eu vou até mais um pouquinho além, porque o custo de uma recuperação estrutural vai depender do tipo de recuperação, do que você tem que fazer, se envolve uma laje, se envolve uma viga, um pilar, que é um pouquinho mais complicado. Mas qual o impacto econômico, né, de uma recuperação estrutural? Porque valores é que a gente não vai dar para falar, talvez em porcentagem, talvez em uma estimativa, mas o impacto econômico de uma porque você falou inicialmente, quando você começou a citar, do cliente. O cliente não quer pagar, né? Mas quanto que ele não quer pagar? Né? Quais serão os benefícios disso? Qual o impacto econômico disso? Primeiro de tudo, a gente tem, acho que até comentei, a lei de Sitter, que não é uma lei, mas as pessoas seguem como um parâmetro. Não é, eu não falo que não é uma lei, mas porque tem uma tese, que eu não me lembro qual agora, que não conseguiu comprovar com efetividade essa lei. Mas é uma lei que na teoria, se você verificar, faz total sentido. Que, por exemplo, se você intervir em fase de projeto, o seu custo é menor. Se você intervir em fase de construção, o seu custo é menor, mas é um custo maior do que o de projeto. Se você intervir logo depois, é um pouquinho maior, mas se você intervir lá na frente, é muito mais caro. A lei de Sitter, ela fala, cada etapa que ela passa, o custo não é que dobra, aumenta 5 vezes. Exatamente. Então, assim, isso na teoria a gente tem... é muito fácil você ilustrar isso, porque realmente faz sentido, né? Agora, assim, o impacto econômico de um orçamento, né, de um custo, o que é? Primeiro, ele é necessário, seja um reparo ou um reforço, porque senão a edificação ela vai te trazer problemas muito maiores, podendo trazer problemas, por exemplo, sei lá, perda de vidas, sustentabilidade, depreciação do imóvel, muita coisa. É feito um estudo ali, né? Tem o grau de urgência e tendência, método GUT, que você analisa ali se aquele item, qual que é a gravidade, a urgência e a tendência dele acontecer e o que ele pode trazer de problemas. Então, com base nisso, a gente verifica, por exemplo, qual que é o grau de problema, qual que é o problema que a pessoa tem. Feito isso, você tem que fazer a pessoa quer um custo, né? Ela, beleza, eu faço o que você quiser, mas quanto custa fazer isso? E aí, assim, primeiro de tudo, material, você consegue ter um dimensionamento, porque você pode ir lá fazer um croquis básico e verificar se é uma demolição, uma impermeabilização, alguma coisa assim. Se é um reforço, tem que ter um projeto de reforço, então tem que ser feito um projeto de reforço. Isso também tem que estar no custo. E aí, com o projeto de reforço, você tem que fazer estimativa de material. Então, material você estima, seja com projeto ou não, você tem como mensurar. Mão de obra, talvez, é o item mais caro. Acho que de todas as etapas, seja de uma construção simples até uma recuperação, mão de obra é mais caro. Que é caro pagar o Mário, né? Carinho. Mário é caro. Ainda mais quando de sábado e domingo. É caro. Cara. Então, você vai começar a mensurar. O que você tem que saber quando você mensurar? A produtividade. Eu acho que esse é o principal fator que vai influenciar no seu custo. Porque se você... que nem eu sempre chamo eles para a gente discutir orçamento. Por exemplo, eu falo assim, Mário, quanto tempo demora para você quebrar essa parede? Eu quebro em um dia. Beleza, um dia. Não, 2 dias, entendeu? 2 dias, não, beleza, vamos deixar 2 dias aqui, porque se chover, se acontecer alguma coisa, você tem um dia a mais. Então, assim, eu sempre tento verificar essa questão de produtividade. Por quê? Eles têm um valor mensal, que a gente tem um custo. O que é o valor mensal? É o valor de olerite, é o valor de imposto, é a porcentagem de 13º, férias, então assim, tudo compõe um custo. Né? Beleza, você compôs o custo unitário, você tem ali vezes X operários, vezes mês, que é o tempo que você imagina que você vai finalizar aquela obra. Você imagina com base no quê? Com base no que você vem fazendo, basicamente. Que nem nós fomos no Rio, fizemos o reforço dos chafes em 2 dias. Eu tinha estimado 4 dias. Mas por que fizemos? Porque hoje a gente já conseguiu
entender qual que é o processo que mais demora e o que a gente pode fazer para melhorar. Então a gente vai melhorando, né? Uhum. Agora, por exemplo, a gente tem uma obra no viaduto, uma ponte onde passa um córrego embaixo. Tem o fator natureza ali, que aconteceu com a gente. Choveu, o rio subiu, levou os andaimes embora. Então assim, a gente não ficou totalmente levou os improdutivo. andaimes embora? Porque ele não teve, não tem como desmontar tudo. Não, choveu, o rio subiu, não tem o que fazer, entendeu? Então assim, tem dias que você vai ficar parado, né? E isso aí, eles não têm culpa, né? Eles continuam sendo pagos, mas isso tem que ser considerado em orçamento. Então assim, qual que é a estimativa? A gente acredita que em 30 dias, conforme a nossa mobilização, montagem de andaime, isso, regularização, tal, vai dar 35 dias. Beleza, então 35 dias, quanto que é o custo do meu funcionário? Vamos colocar 40 dias. Quanto que os meus funcionários custam em 40 dias? A gente faz uma estimativa. Aí, se tem um deslocamento, tem acomodação, alimentação, tem o imposto, que é diferente em cada cidade, é um tipo de imposto. Então, você tem que saber quanto custa também o seu imposto, né? Que na teoria, se você emitir nota para alguém, já é 11%, mais 2, 3% do município. Então, assim, tudo isso a gente faz uma planilha e compõe o valor. Então, assim, tem situações que não tem muito não tem como você tirar, né? Não tem como você, às vezes, secar, não tem como você reduzir, porque recuperação é tempo. Eu mensuro recuperação por tempo, não mensuro por metro quadrado, não mensuro por quilo, não. As nossas contas lá é por tempo de produção, porque ele pode demorar um dia para criar uma parede, mas um dia, se eu cobrar por metro quadrado, não faz sentido, entendeu? Porque metro quadrado, R$10 para demolir, mas todo o deslocamento que eu tenho, alimentação, logística, entendeu? Eu tenho que cobrar o quê? Eu tenho que cobrar o valor de uma produção, de uma diária. Aí a gente faz a conta, para demolir essa parede, mas custa tudo isso? Custa, porque é mobilização, é equipamento, é ferramenta, tem custos que não estão diretos, mas tem uniforme, tem EPI, tem treinamento de NR. Então, tudo isso compõe um preço, entendeu? Vamos por assim, compõe uma credibilidade, né? Que você vende para a pessoa, entendeu? É assim como a execução de uma recuperação é moldada ali, né? Uhum. O orçamento, uma proposta também é, né? Também é, exatamente. E assim, eu penso que tudo isso, tanto a venda antes, durante e depois, o que é a venda antes? A pessoa te chamar para você ir lá fazer um orçamento. Então, já tem um relacionamento aí. Durante, o pessoal trabalhando. E aí, eu sempre falo isso. Uniforme, acabamento, limpeza, ferramenta, organização, qualidade e tal. E o depois, deu algum problema? Vamos lá resolver. Porque pode acontecer, entendeu? Tudo pode acontecer. Então, deu um pau? Vamos lá, a gente resolve. Precisou refazer? Vamos refazer. Porque, em primeiro lugar, é o trabalho bem feito. Independente se a gente teve lucro ou não. Obviamente, a gente trabalha com margem. Tem serviços que a gente tomou prejuízo. Tem serviços que a gente empatou. Tem serviços que a gente ganhou. Mas o mais importante, o que é? O cliente, eu tenho certeza que ele não ficou na mão. Entendeu? Então, a gente tem essa mentalidade lá. Essa cultura nossa. Vamos fazer o máximo que a gente puder fazer para o serviço ficar bom, para a gente não voltar. Se precisar voltar, a gente volta e vamos para cima. Entendeu? Show demais. Então, engenheiro Alexandre, a gente tratou bastantes coisas aí sobre recuperação estrutural. Creio que a gente não falou nem metade do que poderia, porque realmente é um assunto bem extenso. Quando a gente fala de patologias das construções, recuperação estrutural, é um tema bem complexo, mas foi muito boa, muito enriquecedora a sua participação aqui na RVCast. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Creio que quem estará aqui escutando, ouvindo aqui até agora com a gente, aprendeu bastante coisa. Foi um curso de recuperação estrutural. Foi um curso realmente uma mentoria aí muito boa. E eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua empresa, a Foltran Engenharia. Quem está ouvindo, quem deseja fazer uma recuperação estrutural,
né? Quem tá querendo contratar uma Sim, empresa, sim. tá ouvindo um podcast antes para ver se a pessoa tá fazendo certo. Então fale um pouquinho mais, fale um pouquinho do curso da ICOM, que tá aberto as inscrições também. Então, a nossa empresa hoje, a gente presta serviços de recuperação, né, de reabilitação, a gente presta também serviço de consultoria, laudos, nós fazemos, mas não é o nosso forte. Eu sempre indico pessoas para fazer laudo porque... E aí agora... esse é o nosso forte. eu indico a RV Construções. Mas assim, vamos pensar que toda a estrutura, né, ela precisa de manutenção. Toda a estrutura ela precisa de um plano de manutenção. Né? Ela precisa que o cliente tenha esse entendimento que a estrutura dele não é para sempre. Aliás, pode se tornar para sempre desde que tenha manutenções adequadas e corretas ao longo do tempo para que aquele imóvel atinja a vida útil desejada. Sim. Né? Então, é necessário que a gente fale sobre essa cultura sempre. Acho que a gente levar essa mensagem para várias pessoas para justamente falar assim, não é simplesmente construir e só. É necessário cuidar também, como a gente cuida do carro, como a gente cuida de qualquer outra coisa. Então, por mais que a gente tenha serviço, a gente tenha rendimento, a gente tenha conhecimento e tal, o mais importante é a gente fazer com que a engenharia civil tenha a sua prática, as suas boas práticas, vamos dizer assim, né? A sua forma correta. E a gente que está novo e que está começando, eu acho que é nosso papel transformar a ideia que não é um simples projeto, não é uma simples construção, por mais que a casa tenha 50 ou tenha 500, é a mesma coisa, entendeu? Ela pode ter os mesmos problemas, né? Então, eu acho que essa cultura cabe a nós transmitir essa ideia. Então, a nossa empresa, ela trabalha a gente tem essa cultura, né, de fazer com que as pessoas que trabalham com a gente tenham essa percepção, esse cuidado a mais, esse entendimento um pouco a mais. A engenharia não é só construir e projetar, mas é cuidar também, né? Então, eu acho que esse é o principal valor que a gente tem dentro da empresa, né? E aí fica o convite a todos que estão ouvindo, né, de nos seguir nas redes sociais. Eu acho que a gente que está gastando tempo, investindo tempo, dinheiro nisso, porque a gente acredita que as pessoas também sejam impactadas de alguma forma, né? E a gente também quer levar conteúdos de uma forma correta, de uma qualidade diferente. Então, eu acho que esse trabalho vale muito a pena conferir. Então, convido a vocês a também estar acompanhando as minhas redes sociais. Tem @lefoltran. Tenho também o canal no YouTube, Alexandre Foltran. Então, tudo que a gente que eu possa divulgar tá ali, né? E a gente fica aberto, seja a convite, seja qualquer troca de ideias, tudo que a gente puder fazer em parceria também. Eu estou sempre disposto a não cobrar. Tipo, às vezes a gente quer uma consulta, a gente quer um norte, né? A gente quer uma ideia, entendeu? E acho que isso também é uma forma da gente poder contribuir com as pessoas, com os profissionais. Então, fica o convite, quem quiser, sei lá, que gosta da engenharia, gosta da recuperação, quer aprender um pouco mais, tá aí os nossos canais de relacionamento. Nós vamos deixar os links aqui na descrição. Isso. Mais uma vez, muito obrigado. É muito legal ouvir você falar sobre recuperação, sobre patologia, porque a gente percebe que você gosta do assunto, né? Então é muito legal a gente conversar sobre um assunto que é legal para todo mundo, que todo mundo gosta de conversar. Então essa conversa aqui ia durar muito. E é muito legal ouvir você passa os conhecimentos muito bem aqui no podcast, no curso também da ICOM que eu fiz. Até recomendo o seu curso de recuperação e as suas redes sociais também. E pessoal, não se esqueça de seguir aqui a RVcast aqui no Spotify. Se você está acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever. Esse foi a RVcast, o 34º episódio sobre recuperação estrutural. Até a próxima. Tchau.